Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Amém, irmãos? Já achou na sua Bíblia elétrica aí junto comigo? Todos juntos? O texto diz assim, é um texto muito conhecido, à medida que a gente for lendo, você vai saber que você está pisando num solo que você já conhece. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, dizendo: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Senhor, a gente quer te agradecer mesmo, porque nesse momento a gente se ajunta com a comunidade, a gente abre a tua palavra, a gente repisa esses territórios sagrados, Jesus, que já foram repisados por tantos cristãos antes de nós. Nós lemos esses textos e, embora eles sejam tão antigos na idade, alguma coisa, Senhor Jesus, durante a leitura, alguma coisa comunica ao nosso coração que é sobre nós que nós estamos lendo. Nós não lemos, Jesus, apenas como se dados nos fossem fornecidos sobre a vida de Elias, mas repentinamente a gente se encontra no lugar do profeta, tão frustrado quanto ele, tão amargurado como ele, tão cansado, muito cansado, tão cansado como ele, Senhor. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus começa a falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, verdadeiro professor das Sagradas Escrituras, anda com liberdade na nossa comunidade, atua com poder sobre a nossa vida, abre o nosso coração para a tua palavra. Nós somos teus, Espírito Santo, tudo é teu. A nossa comunidade é o lugar onde o Senhor habita com alegria. Então fica no nosso meio, trabalha no nosso coração, desmonta as nossas justificativas, nos encontra no lugar mais profundo e sagrado da nossa alma, e que ali seja terra santa do Senhor, onde o Senhor habita, Fica conosco, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar algumas semanas sobre esse tema do equilíbrio, e é engraçado como o equilíbrio, ele nos lembra essa imagem. Se a gente já viu um equilibrista fazendo esse número antes, seja no circo, seja em outros lugares, seja alguém fazendo, slackline na praia, alguma coisa mais ou menos assim, vocês sabem e conseguem recapitular comigo os elementos dessa imagem, né? Você vê um cara caminhando sobre a corda, essa corda bamba, e quando você olha para o rosto dele, você não vê muita suavidade. Você vê, na verdade, um tremendo esforço. Se você olhar bem no rosto do equilibrista, você vai ver assim, as veias do pescoço assim retesadas, você vai ver o olhar muito focado,
você vai ver os músculos do corpo trabalhando intensamente, você vai ver um corpo todo trabalhando intensamente, sob muito esforço, porque equilíbrio é fruto de muito esforço. Quando nós falamos sobre equilíbrio como sendo um ponto pacífico, onde a gente fica ali calmo e tranquilo, a gente atinge um ponto de equilíbrio e fica ali meio que descansado, isso não condiz nem com a imagem do equilibrista, nem com a vida real. Porque todos nós sabemos que é muito fácil estar nos extremos. É muito fácil estar nos extremos, mas é muito difícil alcançar um ponto de equilíbrio na vida. Todos nós que já vivemos mais um pouco, e eu já estou me colocando no time dos veteranos agora, estamos juntos, é nós, né? Estou com a idade do Senhor já, 33, né? Todos nós que vivemos um pouco mais, sabemos que o extremo é mais fácil, mas encontrar o ponto de equilíbrio é difícil. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio ele não é estático. Se você já tentou andar numa corda bamba, ou se você já tentou equilibrar uma bola no pé, se você já tentou equilibrar um prato na ponta do dedo, você sabe que o ponto de equilíbrio não é estático. Você tem que continuar se movendo para sempre manter o equilíbrio. Exige esforço, exige foco, exige concentração, e essa é uma boa metáfora para a vida. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio é um ponto de tensão. Ao longo dessa série, guarde essa ideia comigo na cabeça, por favor. O ponto de equilíbrio é um ponto de tensão, porque dois extremos estão competindo por você. O ponto de equilíbrio é um ponto de tensão. Tem uma história muito interessante, recente, de um equilibrista muito famoso, Tancred Mellet, um francês de 32 anos, que em 2006 tentou fazer um número de equilibrismo clássico sobre uma linha, um cabo de aço entre dois balões. Naquele dia, ele perdeu o equilíbrio e aparentemente não havia equipamentos de segurança suficiente, e caindo de uma altura de mais ou menos 40 metros de altura, ele morreu deixando para trás uma esposa e uma filha pequena. E por que essa imagem é importante para mim e para você? Porque muitas vezes na vida, se você perder o equilíbrio, as consequências para a sua família, para o seu casamento, para a sua saúde serão desastrosas. E na maioria das vezes, na vida, não existe cama elástica. Você já viu o número que é feito no circo, né? Dentro do circo existe uma linha, existe um cabo, o cara anda sobre o cabo, mas quando alguma coisa dá errado, tem uma cama elástica lá embaixo que o resguarda de um encontro nada desejável com o solo. Mas na vida, na maioria das vezes não tem cama elástica. Quando a gente perde o equilíbrio, a gente se lasca todo, lasca a nossa família, a gente destrói o casamento, a gente destrói a vida dos filhos, a gente destrói a si mesmo, a gente sai todo machucado, a gente sai todo destruído. Porque na vida não é como no circo. Na vida não tem teste, na vida não tem, digamos assim, treino. A vida está acontecendo agora, em tempo real, e quando a gente cai, a gente caiu. Então é muito importante o tema do equilíbrio. É muito importante a gente saber que o equilíbrio é desejado, mas não virá sem esforço. É fruto de esforço, é fruto de tensão. Bom, é engraçado que quando a gente começa a pisar nesse livro, segue comigo aí, Jesse. A gente começa essa série com um conceito muito importante de equilíbrio, que é o seguinte: Deus nos criou como seres multidimensionais. Deus nos criou como seres que somos seres espirituais, somos seres físicos, somos seres emocionais e somos também seres relacionais. Nessa série eu vou falar sobre 3 elementos que a gente tem que se equilibrar. A gente tem que se equilibrar no nosso corpo físico, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio nas nossas emoções, a gente tem que achar um equilíbrio espiritual. Também há uma porção muito importante do equilíbrio nas relações, mas esse tema específico a gente não vai tratar nessa série. A gente vai falar de 3 aspectos nos quais a gente precisa ter equilíbrio: equilíbrio físico, equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional. Hoje a gente está pisando na história do profeta Elias, esse cara que viveu num tempo muito difícil, muito negro da história de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, nesse tempo, já havia se separado do povo do norte, Judá. Já eram 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul.
E o reino do norte teve uma série de reis ímpios, ruins mesmo, gente perversa, má, que não conhecia nem servia a Deus, mas nenhum foi tão ruim quanto Acabe. Por quê? Porque Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel era uma sacerdotisa, uma princesa, ligada a esse culto de um ídolo cananeu chamado Baal. E o que eles fizeram? Eles mataram todos os profetas do Eterno, e arrancaram o culto do Eterno, e colocaram no lugar o culto a Baal. O culto a Baal era sempre recheado de orgias rituais, algumas vezes sacrifícios humanos, e era um culto, digamos assim, com elementos muito escabrosos, negros até. E é justamente nesse momento que Deus levanta Elias. A gente sabe nada, quase pouco, sobre Elias, senão que ele vem de uma cidade, um vilarejo chamado Tisbé. A gente não consegue nem saber na geografia da Palestina daquele tempo aonde fica esse bendito vilarejo, Tisbé. Então Elias, ele não vem de uma família importante, ele não é um cara rico, ele não tem uma genealogia importante antes dele, nem depois dele, mas Deus o traz da mais completa irrelevância e anonimato, leva ele diante de Acabe, e Elias chega diante de Acabe e diz assim: olha só, Acabe, segundo a minha palavra, não haverá chuva, não haverá colheita, não haverá abundância nem prosperidade, até que o Senhor, por meio da minha palavra, traga a chuva. E ele confronta o pecado de Acabe e Jezabel, e então corre para se esconder junto a um pequeno riacho, um riacho junto de uma fonte chamada Querite. Dali ele vai para a casa da viúva de Sarepta, a gente conhece a história, o filho dela morre, ele o ressuscita, e então, depois de quase 4 anos, como fora da lei número 1, ele vem para a capital e propõe um confronto com todos os profetas de Baal. O que eles fazem? Eles se encontram no Monte Carmelo, e ele fala assim: olha, a gente vai montar 2 altares, e vamos colocar o sacrifício sobre 2 altares, vamos fazer tudo igual. E aí o Deus que responder colocando fogo divino sobre o altar, esse é o verdadeiro Deus. Beleza? Todo mundo, beleza. Por quê? Porque Baal era o Deus das tempestades, era o Deus dos trovões, era o Deus dos relâmpagos. Então fazia muito sentido que quando os profetas começassem a clamar a Baal, ele lançaria um relâmpago sobre o sacrifício. Elias tinha uma personalidade um tanto quanto cáustica, né? Porque ele fala assim: rapaz, esse negócio aqui tá fácil demais, alguém traz uns baldes com água aí para mim. E trouxeram vários baldes, ele molhou o sacrifício, a água encharcou todo o altar, e encharcou uma pequena trincheira que ele havia feito em torno do altar. Tipo assim, para a gente saber que não tem maracutaia, que não é Mr. M esse negócio aqui, a gente vai encharcar tudo isso daqui com água. Então os profetas clamaram, Elias virou para eles no meio do momento que eles estavam lá se cortando, né, fazendo os seus rituais sagrados, fala assim: olha rapaz, acho que vocês tinham que chamar mais alto, porque talvez o Deus de vocês esteja dormindo, talvez vocês tenham que mandar um WhatsApp, liga para ele, toca a campainha da casa dele, quem sabe ele está descansando. Depois de tudo aquilo, Elias orou. O fogo consumiu o altar, o povo se ajoelhou diante do altar, e Elias matou os 450 profetas de Baal ali no Monte Carmelo. Naquele momento, Elias chegou num momento, tipo assim, decisivo do seu ministério. Por quê? Porque depois daquela demonstração tão impressionante, ele tinha uma expectativa de que ou todo Israel se juntasse a ele para destronar Acabe e Jezabel, ou os próprios Acabe e Jezabel se convertessem diante daquela cena poderosa que estava acontecendo ali. Só que nenhuma das duas coisas acontecem, e no início do capítulo, Acabe chega em casa, né, tá tirando lá o sapato real lá, e fala assim: você não sabe o que aconteceu hoje no trabalho. O quê? Elias foi lá e matou os 450 profetas, desceu o fogo do céu, foi uma coisa de maluco. E então Jezabel mandou um recado para Elias: amanhã, a essa mesma hora, eu vou fazer com você o que você fez com eles. Elias se encontrava num momento de muita frustração.
E é por isso que, de um momento para o outro, ele deixa de ser o herói do Carmelo para ser um profeta em fuga. É um capítulo só que separa, né, essa personagem no alto da sua carreira, no alto do Carmelo, fazendo coisas impressionantes, e de repente, Elias está frustrado e ele faz alguns movimentos decisivos. Por exemplo, ele sai do reino do norte e vai para o reino do sul, porque Berseba fica em Judá. Ele sai das últimas vilas povoadas e anda para dentro do deserto e despede-se do seu pajem, que é o seu auxiliar. Ele vai até o deserto, que é lugar de solidão, é morada dos demônios, é visto como um lugar de provação, é visto como um lugar de deserção, é visto como um lugar de falência espiritual. Ele vai até o deserto, no deserto ele se ajoelha, ele se assenta, ele se coloca e então pede a morte. Ele pede a morte, ele ora dizendo: Senhor, já era, acabou, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, chega, para mim chega. Eu quero morrer, Senhor. Eu quero morrer, eu não aguento mais. Eu fiz tudo. Eu servi esse povo, eu confrontei Acabe, eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu obedeci cada comando. Senhor, nada deu certo. Senhor, eu desisto, eu cheguei ao fim, não dá mais para mim. E então, no deserto solitário, ele pede a morte. Talvez você já tenha passado por uma frustração tão grande quanto a de Elias. Talvez você esteja vivendo agora um período de intensa frustração, abandono, solidão emocional, e se sinta exatamente como Elias, fatigado, cansado, destruído, aniquilado, sem esperança, num beco sem saída. Como é que Deus cuidou de Elias? Deus cuidou de Elias fazendo o seguinte: Elias dormiu orando: Senhor, eu quero morrer, para mim chega, eu quero morrer, acabou, para mim já era, eu quero morrer. Ele dormiu. Quando ele acordou, o anjo do Senhor estava presente. E o que o anjo do Senhor fez por Elias? Deu um sermão em Elias, não é? Deu uma aula de escola dominical e explicou por que o suicídio é pecado. Ou então abriu a Bíblia e falou para Elias que ele não podia se comportar assim, que isso era falta de fé. Ou então fez um aconselhamento com Elias, né? Falou: Elias, fala aí, né, dos seus sentimentos para mim. Desabafa, Elias, vamos conversar. É fato que no curso da história, no segmento da história que a gente leu, Deus teve um papo profundo com Elias. Mas num primeiro momento, tudo o que Deus fez por Elias foi o seguinte: quando Elias abriu os olhos, Deus tinha feito para ele um pão, e o anjo do Senhor tinha levado um bocado d'água. E o anjo do Senhor falou duas coisas para ele só. Você notou no texto? Come e bebe, e depois dorme. Ele dormiu, ele acordou, e de novo o anjo do Senhor falou o quê? Come e bebe e dorme. Deus começou cuidando do corpo do profeta. A primeira coisa que Deus fez foi alimentar Elias, foi nutrir o corpo de Elias e prover descanso para Elias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o corpo importa. Porque quando nós começamos a fazer uma série sobre equilíbrio espiritual na igreja, a gente já pensa logo que o pastor vai falar sobre coisas muito espirituais, mas aí o pastor começa a falar do nosso corpo, porque na nossa tradição cristã, toda religiosidade que é desvinculada do corpo não é bíblica e não é cristã. Porque o Deus que criou o nosso corpo se importa com o nosso corpo, o corpo importa. E muitos de nós cristãos achamos que ser espiritualizado é negar o corpo, é ser um cristão fora do corpo, aquele cristão fantasminha camarada, que acredita que espiritualidade é uma negação do aspecto físico com o qual Deus nos criou, e isso não é verdade, absolutamente não é. Então hoje a gente vai falar de um primeiro ponto de desequilíbrio. Qual é o primeiro ponto de desequilíbrio? O ativismo. Irmãos, nós somos a geração mais cansada e estafada da história. As nossas olheiras hoje à noite aqui testemunham disso.
Nós somos a geração mais cansada, estafada e destruída no corpo que já habitou a face da terra. Nós estamos frequentemente estafados, nós estamos vivendo uma epidemia dramática de exaustão física. Por quê? Por várias coisas. Pelo ativismo, pelo excesso de trabalho, pela busca desenfreada do sucesso, pelas inúmeras agendas que nós abraçamos, para as quais nós não sabemos ou não queremos dizer não. Nós dizemos sempre que o discurso está, o nosso discurso é que o problema está do lado de fora, Mas a verdade é que não é bem assim. Porque ninguém obriga a gente a ter Facebook, a gastar horas com o Facebook, por exemplo, por semana. Ninguém obriga a gente a gastar horas na frente da TV por semana, negligenciando o nosso sono. Ninguém nos obriga, são escolhas que nós fazemos. A grande questão é que o vício em atividades, aliado à negligência do sono, aliado ao descanso corrompido, fazem de nós uma geração estafada. Por exemplo, vício em atividade. Rapaz, estou falando sério agora, não estou falando um eu hipotético, um eu genérico, estou falando o Jefferson tem um vício em atividade. Eu tenho esse problema sério, e eu estou buscando a ajuda espiritual do alto para poder mudar, mas não é fácil, não é fácil. Eu fui criado numa cultura workaholic, e eu sou workaholic, então é difícil para mim, meu irmão, a minha esposa sabe, quer me dar uma tarefa difícil, é o seguinte: aproveite a sua folga. Aproveite a sua folga, meu irmão do céu. Eu vou, mas eu vou culpado. Eu vou para a folga, mas meu coração não está lá. O meu coração está no trabalho, está nas coisas que eu preciso fazer, porque eu sou um cara sério. Blá, 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 blá. Meus irmãos, o descanso corrompido. Quantas vezes você chegou em casa pronto para descansar, seu corpo estava massacradinho pelo trabalho, estava assim, judiadinho já, um trapinho de Jesus chegou em casa, Você deita na cama assim à noite, o corpo todo, o corpo estava, eu costumo dizer que meu corpo grita pela minha cama, Aí você deitou assim, aí você fechou o olho, e naquele momento de grande descanso, veio a vozinha do seu chefe, aquele bendito, abençoado, que Jesus o tenha, na glória, longe de mim, em qualquer outro lugar, falando do seu trabalho. Quantas vezes o nosso trabalho nos alcança lá no nosso leito? Quantas vezes eu, no último ano, por exemplo, deitei no mesmo horário que a minha esposa, ela dormiu e eu fiquei até 4 horas da manhã olhando para o teto e pensando em todas as coisas que estavam erradas no trabalho. Quantas vezes? Meus irmãos, isso é muito sério, porque a nossa vida vai sendo afetada, impactada pela estafa. Por exemplo, as nossas relações familiares vão sendo impactadas pela estafa, porque a gente chega em casa, a gente não tem nem aquele impulso para brincar com os filhos. O filho está lá animadão, porque o pai chegou, a mãe chegou, e aí você, pelo amor de Deus, alguém leva essa criança para a China, aquele sentimento de, meu Deus do céu, eu quero paz, mas o seu filho quer brincar com você, o seu cônjuge quer conversar com você. Então você está cansado para nutrir a relação com os filhos, está cansado para nutrir uma relação conjugal. A nossa espiritualidade, meu irmão, como que é difícil orar cansado. Você começa no Senhor Jesus e acorda no outro dia para dizer amém. Aí você acorda, abre o olho, amém, Senhor, aleluia. Aí eu dormi no Espírito a noite inteira, fui arrebatado, glórias, Meus irmãos, a gente não consegue orar, a gente não consegue ler a Bíblia. A nossa vida conjugal também sofre. Por quê? Porque muitas vezes a estafa acarreta o declínio da vida sexual do casal. Porque sem energia a vida sexual se torna maçante, se torna mais uma obrigação, se torna mais, não existe prazer. A irritação que afeta a comunhão do casal muitas vezes, a irritação dos pais para com os filhos. Gente, o primeiro passo e doloroso é assumir que nós estamos operando fora dos limites do nosso corpo. O primeiro passo doloroso é falar assim, cara, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. Eu preciso parar, eu preciso descansar, eu preciso mudar a minha maneira de entender o meu trabalho, eu preciso mudar a minha relação com o meu trabalho, eu preciso mudar a minha relação com a minha agenda, eu preciso fazer menos coisas.
O outro ponto de desequilíbrio é o exato oposto do ativismo, que é a... Vamos ler todos juntos? É a preguiça. Se muitas pessoas têm um desbalanço porque o corpo delas tem muita atividade e pouco descanso, muitas pessoas invertem essa lógica. Tem pouca atividade e muito descanso, mas muito descanso, e bota descanso nisso. Meus irmãos, a preguiça, tradicionalmente na história da igreja, foi considerado o quarto pecado capital. A falta de engajamento que leva a um ócio que é absolutamente improdutivo. Uma característica da geração atual é a seguinte: ela herdou o conforto material dos pais, elas têm tudo que os pais conquistaram com uma vida penosa de trabalho, mas não tiveram que trabalhar como os pais. Então muitas vezes é uma geração que foi chamada pelos sociólogos recentes de geração nem-nem. O que é geração nem-nem? Nem trabalha, nem estuda. É aquele cara que tem 30 anos, não tem faculdade, não trabalha, a mãe lava roupa. O cara não pode lavar a louça dentro de casa, não pode levantar 1 hora antes do meio-dia para ajudar nas tarefas domésticas. Meus irmãos, Dorothy Sayers, no livro Fé e Caos, ela lembra que o termo latino para preguiça é apatia. O que é apatia? Ela define: é o pecado de não crer em nada, não se importar com nada, não se alegrar em nada, não amar nada, não odiar nada, não achar propósito em nada, não viver para nada e continuar vivo somente porque não há razão para morrer. Todos conhecemos isso muito bem. A única coisa que talvez não soubéssemos é que se trata de um pecado mortal. Meus irmãos, tem gente que não é apaixonada por nada, que passa a vida assim, vivendo como uma árvore, como um carvalho, meu irmão, estático, no mesmo lugar, apaixonado por nada, envergado por nada, tocado por nada. Meus irmãos, nós precisamos de engajamento, nós precisamos de determinado volume de atividade, nós precisamos sair desse lugar ocioso. Por exemplo, o que a preguiça pode causar na vida profissional? Pessoas que têm um grande potencial não realizado, porque talento e dom e não sei mais o que, precisa de esforço para alcançar o seu potencial. Vamos supor que o Silas identificasse com 10 anos de idade que ele tinha um talento fenomenal para música. Aí ele fala assim: rapaz, eu sou um cara adotado, Deus me deu um dom, o que eu vou fazer agora? Nada, ficar aqui ó, de boa, eu já sou bom pra caramba, sou ótimo. O Silas teve que estudar muito, teve que se esforçar muito para que o dom dele fosse aquinhoado, trabalhado, fosse ampliado, aprofundado e pudesse ter o tamanho que tem hoje. Meus irmãos, ter dom, ter talento, ter inteligência é metade do caminho, porque o esforço tem que completar a outra metade, tem que suar a camisa. Nada substitui trabalho duro. Na vida profissional também tem aquele cara que sempre dá um jeitinho, sempre pega os atalhos, sempre vai na aba do outro, nunca chega no horário, nunca faz a parte do que é combinado e que quer trabalho, quer sucesso sem trabalho duro. Meus irmãos, isso não é real. Agora, na vida familiar é que a preguiça tem mais impacto, né? Porque a família é uma pequena comunidade, é uma pequena comunidade de serviço, né? Tipo assim, um faz a comida, o outro lava a louça, um lava a louça, o outro limpa o chão, um limpa o chão, o outro limpa a mesa. Mas geralmente tem aquela pessoa da família que é aquele que faz o quê? Come, dorme, né? Vai para a televisão, assiste uma série nova, assiste a outra temporada, faz um round de temporada, joga videogame até tarde, come a comida da geladeira. Meus irmãos, a gente sabe que a preguiça de alguns membros da família sobrecarrega outros. A preguiça do marido sobrecarrega a esposa, porque tudo é assim: fala com a sua mãe. A gente, homem, deveria ter vergonha de falar isso. Fala com a sua mãe. As mães deveriam ter vergonha de dizer: resolve com o seu pai. Irmãos, quando nós não fazemos a nossa parte, a família fica sobrecarregando algumas pessoas que vão
pegando fardos que não são delas. Por exemplo, tem gente que tem uma apatia na vida conjugal. Sabe por quê? Porque ser cônjuge dá trabalho, irmãos. Ser marido dá trabalho, ser esposa dá trabalho. E eu quero ser um bom marido para minha esposa. Minha esposa, como todo mundo aqui sabe, é médica. Ela trabalha muitas horas por semana, não só na residência, mas fora da residência. Eu não quero que a minha esposa chegue em casa para encontrar uma pilha lotada de prato que eu usei lá. Eu não quero que a minha esposa chegue em casa cansada, por exemplo, para descobrir que ela precisa lavar o banheiro que está inutilizado. Embora eu esteja grande parte do tempo em casa, mas não a serviço da casa. Mas, meus irmãos, a gente precisa ter uma sensibilidade, a gente precisa sair desse lugar de conforto, a gente precisa servir. Nós falamos tanto sobre serviço na igreja, mas, meus irmãos, se nós não estamos servindo em casa, que servos somos nós? Se nós, filhos, não estamos servindo as nossas mães e pais, que servos seremos nós no futuro? Meus irmãos, o corpo precisa de atividade, a gente precisa sair da preguiça. Eu quero falar sobre o ponto de equilíbrio. Vamos lá, Jesse, para a gente terminar. Em toda a série nós vamos ter 2 pontos de desequilíbrio, 2 extremos que a gente quer evitar. E a gente vai falar sobre um ponto de equilíbrio conclusivo, que é o ponto que a gente quer frisar. Vamos ler todos juntos? Vamos ler o que está ali? Cuidar do corpo que é templo do Espírito. Vamos ler de novo? Cuidar do corpo que é templo do Espírito. Quando Deus apareceu a Elias, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Deus nutriu Elias. Deus deu comidinha na boca de Elias. Deus falou para Elias: descansa, dorme, relaxa, porque daqui a pouco o trem vai ficar feio ali na frente. A gente tem que se lembrar de alguma teologia bíblica que hoje está aí na pastoral do seu boletim. Por exemplo, Deus, quando nos fez, Gênesis 2 diz o seguinte: Deus pegou o que da terra? Barro da terra, um elemento físico, e soprou nesse barro um elemento espiritual. Nós somos os únicos seres da criação que somos físicos e espirituais. Os bichinhos são seres físicos, mas não têm espiritualidade, não têm pessoalidade, não são pessoas viventes, não são pessoas por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. Os anjos são seres espirituais, mas não têm um corpo físico como o nosso. Nós somos o único ser que Deus criou e disse: esse daqui foi feito à minha imagem e semelhança. Deus nos deu um corpo físico, Deus nos deu um corpo espiritual. Então, nós cristãos não negamos o aspecto físico da vida cristã. Nós não negamos o aspecto físico da vida cristã. Quando Paulo se refere à carne, que é contra o espírito, em Gálatas 5, ele não está falando do corpo físico, ele está usando a palavra carne para significar a nossa natureza pecaminosa. Porque, veja bem, Jesus foi ressuscitado no corpo. Amém, irmãos? Paulo nos ensinou que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo, e não deve ser unido à prostituta, porque é templo do Espírito Santo. Nós fomos ensinados ainda pelo apóstolo Paulo que a ressurreição será no corpo e não fora do corpo. Em 1 Coríntios 15, o corpo ressurreto já diz que é um corpo ressurreto, glorificado, como o corpo de Cristo. Meus irmãos, não existe ressurreição sem corpo. Nós somos o único credo no mundo que afirma que a eternidade será física. Você sabia disso? Vários outros credos, várias outras fés falam sobre uma eternidade, sobre um paraíso, mas para todos eles, isso é desencarnação, isso é desencarnar, é fora do corpo, é acima do corpo. Mas nós cristãos cremos numa eternidade no corpo, um corpo glorificado, mas um corpo. O que isso quer dizer? Que toda espiritualidade desligada do corpo não é cristã. Não é cristã. Eu vou repetir: toda espiritualidade desligada do corpo não é cristã, não é bíblica, não está alinhada com a história e com os cânones da igreja. Se o nosso corpo nos foi dado por Deus e deve glorificar a Deus, então como é que a gente pode fazer esse negócio funcionar melhor? Eu vou destacar 4 pontos para a gente finalizar. Primeira coisa: descanso
exterior e interior. O que eu descobri é que quando a gente folga, quando a gente tira o nosso day off, e o nosso coração continua comprometido emocionalmente com o trabalho, a gente não está descansando. Porque o nosso corpo está longe do trabalho, mas nossa cabeça está lá. Então nós temos que aprender a nos desligar emocionalmente do trabalho no nosso dia sabático. A gente tem que aprender, né? Tem várias coisas desse sermão que eu estou pregando hoje aqui que eu não faço nada bem. Numa boa. Mesmo, sério. Mas tem uma coisa aqui que eu coloquei porque eu faço bem demais. Que é o quê? Dormir. Meus irmãos, se eu conseguir dormir, aí acabou. Aí eu estou na bênção de Jesus. Eu estou tranquilo. Eu não tenho culpa por dormir, irmãos. Eu não sou um cara matutino, não acordo às 7 horas da manhã. Não tenho crise nenhuma com isso. Eu abro o olho assim, 10 para as 8. Fico 10 minutos meditando na bondade de Deus, assim, né? Fico fazendo uma meditação, né? Que é uma disciplina né? Espiritual muito antiga, né? Fico ali orando no monte, de coberta, né? Fico ali tranquilo. E depois acordo para gerir o meu dia. Porque eu não sou um cara que consigo dormir antes de 1h da manhã, meia-noite. Eu não tenho crise com isso. Eu durmo às 8 horas que o meu sono me pede. Se o meu corpo me pedir mais, eu durmo também. Sabe por quê? Irmãos, muitas vezes a gente acha que está passando por uma crise espiritual. A gente acha que está passando por uma crise emocional. A gente acha que está tendo um colapso dos nervos. E é tudo falta de sono, irmãos. É tudo falta de sono. Então durma, irmão. Durma mesmo. Durma em paz. Pega aquele versículo assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar tranquilo. Lê aquele negócio 20 vezes e dorme. Decora esse versículo, irmão. Dorme em paz. Aprenda a balancear esforço e descanso. Primeira coisa, aprenda a descansar. Segunda coisa, aprenda a ter uma atividade física regular. Meus irmãos, nosso corpinho precisa de engajamento em atividades físicas. Diga assim para o seu irmão: o seu corpinho precisa de exercício físico. Diga para ele, fala para ele: o seu corpinho precisa de exercício físico. Isso. Recentemente eu tenho ouvido a obra de um músico que eu nunca parei para ouvir, que é o James Taylor. E recentemente eu vi um documentário sobre a vida do James Taylor. Ele foi adicto de heroína por cerca de 20 anos, ele conta isso, acho que coisa de 14 anos no documentário. Ele foi viciado em heroína, foi consumista de heroína. E uma das coisas importantes para a recuperação, para a desintoxicação dele, foi ele aprender a ter prazer no engajamento em atividades físicas. Então ele passou a praticar remo. Meus irmãos, a atividade física não é apenas porque lá vai o pastor com esse negócio de ficar magro. Não, meus irmãos, cada um de nós tem um biotipo, relaxa. Mas atividade física é bom para a saúde, é bom para a gente. Enquanto a gente está praticando atividade física, a gente está tendo um tempo nosso, conosco, a gente está ali para cuidar de si mesmo. É um ato de cuidado de si mesmo. Então, meus irmãos, faça uma caminhadinha, se inscreva numa academia. Você gosta de andar nas montanhas, fazer uma caminhada? Vá fazer uma caminhada, meu irmão, né? Vá desestressar um pouco a cabeça. Faça uma atividade física regular. 3, aprenda a cuidar do seu corpo. Parece que eu vou falar uma coisa agora que é muito na contramão de tudo que é dito nos púlpitos, mas é o seguinte, irmãos, ir ao médico não é falta de fé, irmãos. A gente já está no século 21, pelo amor de Deus, vamos para frente. É sério. É muito sério isso que eu estou falando aqui. Tem gente lutando com depressão, achando que isso é falta de fé, é coisa do demônio. Não que não possa ser falta de fé, nem que não possa ser uma opressão demoníaca. Mas, meus irmãos, Deus nos deu um corpo. Se você tivesse um problema cardíaco, você ia aonde? No cardio. Se você tivesse um rim parando, você ia aonde? No nefro. Muitas pessoas têm depressão e ficam se sentindo culpadas de ter que, por exemplo, num psiquiatra. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos para frente. Vamos para frente. A gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo. A gente tem que parar para ouvir o nosso corpo.
A gente tem que ir ao médico com mais regularidade. Lembrando os homens que estão na casa, nós homens morremos por todas as causas, mais do que mulheres, com exceção das causas que só mulheres podem morrer, como doenças do útero, por exemplo. A gente morre de tudo, mais do que mulher. Do coração, de não sei o quê, de câncer, de tudo. Sabe por quê? Porque nós, homens, somos bons demais para ir ao médico. A gente tem que rever isso, irmãos. A gente tem que rever essa falsa noção do que é ser masculino, do que é ser homem, do que é ser macho. Meus irmãos, a gente tem que ir para frente. A gente tem que deixar essa bobajada toda para trás. Em último ponto, em último lugar, é o seguinte. Hoje a gente na sala estava falando sobre coisas, que a gente tem que reapossar, porque são cristãs e são nossas. Então tem uma coisa que a gente tem que se reapossar. Nós cristãos temos que nos reapossar da palavra prazer. Nós temos que colocar essa palavra dentro de um contexto cristão, onde ter prazer não seja pecado, não seja pecaminoso e não seja errado. Por quê? Porque Deus nos deu muitas possibilidades de prazer. A gente pode ter prazer comendo uma boa comida na companhia da nossa família, cara, que é uma coisa maravilhosa que Deus nos dá. Teve irmãos que já fizeram assim, glória a Deus, eu estou sentindo, pastor, aleluia, Irmãos, Deus nos deu muito prazeres, a gente comer uma comida boa na presença de quem a gente ama. Deus nos deu o prazer de ouvir uma boa música na nossa casa. Deus nos deu o prazer de viajar, por exemplo, conhecer lugares novos, conhecer novos horizontes, outras culturas. Deus nos deu o prazer, por exemplo, de cultivar um hobby. Fala assim, não, eu tenho um hobby de colecionar selo antigo, sei lá. Mas assim, você fica malucão com isso, É super maneiro, você gosta. Eu fico assim, ai meu Deus do céu, que tédio, Mas assim, cada um com seu hobby. Irmãos, Deus nos deu prazer sexual. A gente não precisa baixar o olho quando a gente está falando de sexo aqui na igreja. Todo mundo pode me olhar nos olhos. Irmãos, quem criou a sexualidade foi o próprio Deus. É porque a gente fala tanto sobre pecado sexual, que parece que tudo o que é sexual é pecaminoso. Meus irmãos, espera lá, calma com o andor. O sexo é uma bênção que Deus deu para ser desfrutado dentro de um casamento que é uma aliança, um com o outro e com o eterno na presença dele. Mas o sexo é uma bênção. O sexo é Deus dizendo assim, vai lá garotão, seja feliz. Não é? É. E a gente tem que trazer tudo isso para a nossa fé, porque foi Deus que nos criou com a capacidade de ter prazer e alegria na vida, irmãos. A gente não pode deixar, entre aspas, o diabo roubar o crédito. O diabo não pode roubar o crédito do que Deus fez de bom, não pode. Nós cristãos temos que dizer, o nosso Deus não é um Deus cinza, não é um Deus de cara fechada. O nosso Deus é o Deus que criou as boas comidas, nos deu o paladar, nos deu o olfato, nos deu a sexualidade, e nós cristãos podemos viver com prazer e santidade. Amém, irmãos? Nós cristãos podemos viver com prazer e santidade. Nós devemos fazer isso. Eu quero contar uma última história para a gente terminar, que é essa história dessa foto que vai aparecer aqui. Esse é um quadro de um pintor alemão, pintando um momento muito engraçado da vida de Jesus, que é o seguinte, todo mundo conhece, está lá em Marcos, quando Jesus estava atravessando o lago de Genezaré com os discípulos e tal, e de repente ele estava muito cansado, porque havia trabalhado o dia inteiro, havia pregado, ensinado, curado, ministrado as multidões, e aí ele dorme. Mas meu irmão, ele dorme de uma maneira tão profunda, que como vocês podem ver, o barco estava sendo virado e revirado pelas monções, e Jesus estava lá, roncando numa boa, Como eu brinquei no devocional dessa semana, as más línguas diziam que ele estava soltando uma babinha assim no canto, assim, porque estava gostoso, estava lá, amarradão. Irmãos, Jesus não tinha crise nenhuma com o corpo físico que ele tinha. Ele era Deus, ele era homem, 100% Deus, 100% homem. Jesus, quando tinha fome, dizia, estou com fome. Quando ele tinha sede, dizia, estou com sede. Jesus, quando teve sono, fez o quê? Dormiu, tranquilo.
Meus irmãos, todo cristão que nega o próprio corpo faz isso em desobediência à Sagrada Escritura. Todo cristão que não cuida do próprio corpo faz isso em detrimento da fé que ele diz que professa. Porque quem te deu o seu corpo, quem me deu o meu corpo foi o Eterno. E Ele deseja que o meu corpo e o seu sejam para a glória dEle. Então, meu irmão, que a gente possa, sim, pensar e refletir sobre o equilíbrio que a gente tem que ter no nosso corpo. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque quando o Senhor decidiu se tornar homem como nós e assumir a nossa natureza, o Senhor assumiu todas as limitações que o nosso corpo tem. O Senhor sentiu cansaço, Jesus. O Senhor sentiu frio. O Senhor, quando andou pelas estradas da Palestina, talvez tenha topado com um dedão numa pedra e tenha saído sangue. O Senhor com certeza, Jesus, sentiu fome. O Senhor com certeza teve sede. A palavra nos diz. Então, Jesus, nós não estamos falando com um Deus que não conhece a nossa condição, que não conhece a condição do nosso corpo. Nós não estamos orando a um Deus que nos criou, mas que não assumiu a nossa condição, porque o Senhor nos criou e assumiu a nossa condição em Jesus Cristo, o Filho eterno, encarnado, feito homem no ventre da Virgem. Então, Jesus, nós pedimos, Senhor, nos ensina a cuidar do corpo que o Senhor nos deu, nos ensina a cultivá-lo para a glória do Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus. Eu confesso pessoalmente que eu estou muito longe de viver várias coisas que eu mesmo preguei aqui hoje. E digo isso, Jesus, arrependido, humilhado, mas peço também sabedoria para poder fazer as mudanças que eu preciso fazer na minha vida. Peço de coração. E peço com toda a nossa congregação juntos para que o Senhor nos dê, Jesus, uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que é inspirada pelo Teu Espírito. Nós oramos assim, nós oramos no Seu nome, Jesus, nós oramos para a Sua glória, no nome de Jesus. Amém. E amém. E amém.